ou agora uma prova de concurso público, onde nem a pessoa identificada é um número, em tese, para quem está fazendo a avaliação, vai escolher agora pela cor da pele quem passa e quem não passa. Então, mais uma vez, em homenagem a todas as pessoas que precisam, que são aquelas de condições socioeconômicas mais desfavoráveis, é que eu insisto aqui com a minha emenda, que transforme essas cotas provisórias para as pessoas que não têm condições financeiras. Porque imagina quem é branco e pobre nesse país agora, esse senador pediu a mim. Que se foda, é isso? Após ouvir o colega senador, me fez lembrar que o movimento, quando se teve Vidas Negras Importam, e a turma da direita veio falar que todas as vidas importam. Só que nós temos que entender quem é que é morto nesse país. Nós temos que entender efetivamente que a população preta e parda está sofrendo diuturnamente. Falar em cotas provisórias é cômodo para nós, homens brancos. Isso é muito simples. Agora, seja um médico preto e sofre a discriminação, como eu trouxe aqui, pessoas não querendo ser atendidas por um médico por ser negro, por enfermeiro por ser negro. Essa é a realidade do país, uma realidade em que 70% da população carcerária é de pretos e pardos. E quando a ministra Aniele faz isso, é porque se todo mundo é prioridade, ninguém é prioridade. É simples assim. É porque dentro dessa crime ambiental que nós temos sim um racismo ambiental. Puta que pariu. Porque quem é primeiro atingido vai ser a população que mais sofre. É a população hipossuficiente, é a população preta, é a população parda, é a comunidade quilombola, é a comunidade indígena. Não que os brancos não sofram, eu não tenho dúvida, mas tem que ter uma prioridade diante daquele Estado brasileiro que mais pratica um racismo. Agora, é muito cômodo a gente falar em cotas provisórias. É cômodo, porque você não é apontado na rua, porque você não é hostilizado, porque você não é julgado por sua cor da pele, porque ninguém atravessa a rua. Quando um homem branco está passando, ele atravessa a rua, mas seja um homem preto, e que você vai ver que diuturnamente as pessoas atravessam a rua para sequer cruzar por aquele homem negro. Essa é a realidade desse país desigual. É simples para nós, senador, é simples para nós quando o Estado criminaliza a pobreza e a cor da pele. Pobreza, é simples, não, é simples para nós. É um racismo estrutural. É um racismo estrutural. Isso é um resgate histórico. Vai estudar história. É história. Vai, encara a realidade. História. Isso é a realidade. Racismo ambiental, eu atuei na realidade como delegado, como racismo ambiental, agora sendo utilizado porque é preto. Eu fui utilizado pelo Estado por 27 anos para agir de forma contundente contra pobres e pretos. Essa é a realidade. Realidade que o senhor não quer ver, porque é cômodo para o senhor. Não, o senhor não sou hipócrita. Obrigado, senhor presidente. A emenda número 14S do senador Sérgio Moro pretende alterar o parágrafo 2º do artigo 7º, a fim de que as pessoas negras, indígenas e quilombolas aprovadas dentro do número de vagas de ampla concorrência sejam contabilizadas para fins de atendimento à cota de 30%. Isso significaria prejudicar os grupos que se pretende beneficiar quando, furando o teto de vidro, algumas pessoas conseguirem aprovação sem a necessidade das cotas. Ou seja, a aprovação da emenda criaria um estímulo perverso. Quanto mais pessoas potencialmente cotistas fossem aprovadas dentro da ampla concorrência, pior seria para o grupo dos beneficiários das cotas. Por esses motivos, a emenda deve ser rejeitada. Já a emenda número 15S do senador Flávio Bolsonaro pretende suprimir o artigo 2º, o qual trata das definições de pessoa negra, indígena ou quilombola, alegando que já existe lei neste sentido. Ocorre que, justamente por conta do princípio da especialidade, não se pretende, na lei de cotas para concursos, definir quem são os negros para fins de outras políticas públicas, mas apenas para os certames públicos federais. Do mesmo modo, o conceito de indígena não é apenas aquele do indigitado Estatuto do Índio, mas sim um critério mais amplo, justamente para fins de concursos públicos. Assim, a emenda deve ser rejeitada.
A emenda número 16S do senador Flávio Bolsonaro sequer deve ser conhecida, uma vez que não atende aos preceitos regimentais. Isso porque a referida emenda pretende substituir o critério racial pelo critério remuneratório para fins de definição das cotas, o que, na prática, significa a apresentação de um novo substitutivo, o que é vedado nesta etapa processual por força do artigo 282, parágrafo 2º do Regimento Interno do Senado Federal. Em verbis, poderão ser oferecidas emendas no turno suplementar por ocasião da discussão da matéria, vedada a apresentação de novo substitutivo integral. Além disso, a emenda vai no sentido diametralmente oposto ao da proposição original e do substitutivo, o que também é vedado pelo RISF no artigo 230, inciso 2. Não se admitirá emenda em sentido contrário à proposição quando se trate de proposta de emenda à Constituição, projeto de lei ou de resolução. Dessa maneira, a emenda número 16S não deve ser conhecida. Por outro lado, a emenda número 17S do senador Rogério Marinho visa retomar o patamar de 20% para as cotas. Ocorre que essa discussão já precluiu, pois foi realizada nesta comissão quando dos debates sobre a aprovação do substitutivo, tendo vencido o entendimento majoritário de que o percentual atual, 20%, é insuficiente para promover a competição equitativa a que se refere o artigo 5 da Convenção Interamericana de Combate ao Racismo, norma de hierarquia constitucional, em virtude do que dispõe o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Nesse sentido, a emenda número 17S deve ser rejeitada. Finalmente, as emendas números 18S e 19S do senador Plínio Valério também merecem rejeição. Buscam criar uma distinção entre negros e mestiços, como se a categoria pardos fosse ela em si discriminatória. Vale lembrar que a consideração de negros como englobando pretos e pardos já conta da legislação atual, não havendo motivos para rever essa classificação que já é aplicada há uma década. Voto. Ante o exposto, votamos pela rejeição das emendas 14S, 15S, 17S, 18S e 19S e pelo não conhecimento da emenda número 16S. Esse é o relatório, senhor presidente.